A reunião do presidente Lula com a presidente da Comissão Europeia para discutir, entre outros temas, um acordo que está sendo costurado entre Mercosul e União Europeia. Agora, Igor, isso é um acordo que já tem aí, acho que 2 décadas, se eu não estou enganado, né? Um acordo já de muitos anos. O que tem de concreto para essa reunião entre Lula e a representante da União Europeia? É o estreitamento do bloco econômico daqui onde o Brasil faz parte, que é o Mercosul, com a União Europeia. A gente sabe que alguns países do Mercosul, como por exemplo o Uruguai, têm negociado com países europeus fora do Mercosul, que é proibido pelo bloco. Então o presidente Lula ele teve essa ideia de ampliar as relações comerciais entre o bloco dos europeus com o bloco dos 4 países sul-americanos. Inclusive, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, já está aqui em Brasília e esse encontro a portas fechadas entre ela e o presidente Lula vai ser por volta de 13h, no horário daqui de Brasília, também aqui no Palácio do Planalto. Oficialmente é para tratar justamente desse estreitamento, dessas relações comerciais entre os 2 blocos, que eles fiquem um pouquinho mais alinhados para evitar que Brasil, Uruguai e Argentina tratem de parceiros comerciais europeus de forma solo, sozinho, quebrando as regras do bloco, como aconteceu com o Uruguai no ano passado e que gerou rusgas com a Argentina. Mas eles também devem falar sobre o controle do desmatamento na região amazônica. A gente sabe que a Noruega é praticamente aí a principal financiadora, praticamente a única financiadora do Fundo Amazônia, que chega aí a 4 bilhões de reais. Então esse assunto também é de interesse da União Europeia, porque a Alemanha, que é o país de origem da presidente da Comissão Europeia, e a França também já demonstraram interesse em aprimorar o fundo e aumentar os investimentos para a preservação do meio ambiente. Agora, a conversa mais aguardada é a respeito da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Lula, no início do ano, fez declarações bastante polêmicas contra a Ucrânia e, desde então, chefes de Estado e também alguns líderes lá da União Europeia têm conversado com o presidente Lula para que ele saia ali de cima do muro e comece a defender um pouquinho mais a Ucrânia, principalmente depois daquele ataque em Kherson, onde teve aquela usina hidrelétrica explodida, o que causou alagamento em várias cidades ali da Ucrânia. A comunidade internacional culpa a Rússia em relação a isso. Então essa conversa também deve ser a respeito dessa guerra que já vai durar aí quase 2 anos, já tem mais de 1 ano e meio, e eles estão tentando fazer com que o presidente Lula saia de cima do muro e comece a defender a Ucrânia para que seja fornecido arma, munição, quem sabe até mesmo mão de obra qualificada para reerguer o país e ajudar a Ucrânia a suportar essa guerra que já se arrasta aí por um longo tempo. Claro que tudo isso vai ser debatido a portas fechadas, 13h em reunião, mas logo depois tem uma declaração à imprensa, a gente vai seguir acompanhando. Lula não precisaria sofrer essa pressão em relação à guerra se tivesse ficado calado, né? Se não tivesse tomado um partido naquele primeiro momento fazendo crítica. Ele não se posicionou contra a Ucrânia, ele fez críticas com a Ucrânia e a Rússia no sentido de não procurarem a paz, em resumo. Agora tem uma coisa que o presidente Lula pode aproveitar essa reunião com a comunidade europeia, que é em relação à Amazônia, a participação dos países europeus no Fundo Amazônia. E o Igor falou muito bem aqui do que representa a Noruega para isso, mas olha, de longe a Noruega não faz cobranças como faz Emmanuel Macron na França. E a gente acompanhou ao longo, por exemplo, da gestão Bolsonaro, virou até notícia a repercussão internacional, as declarações de Macron no que diz respeito a queimadas que enfrentamos aqui, teve um ano desse que enfrentamos. Então a França é um dos principais cobradores, e não só a França, outros países. Agora, na hora de vir a contrapartida, investimento, né? O presidente Lula tem, portanto, a oportunidade de colocar essa contrapartida na mesa. Quer ficar por dentro de todos os programas e notícias da TV A Crítica? Já se inscreve no canal e pressiona o sininho para receber todas as notificações. A gente se encontra no próximo vídeo.